Vamos reaproveitar estes pisos ou revestimentos de cerâmica e fazer um lindo vaso redondo. Eu sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Utilizei 4 revestimentos de cerâmica de 34 centímetros por 23,5. Com cortador de pisos, eu cortei tiras de 3 centímetros. Se você não tem esse cortador, pode utilizar aquelas tipo maquita ou pedir para um pedreiro cortar para você. Mas marque aí a sua presença neste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e clique no sino para não perder nenhuma novidade e nenhum vídeo aqui publicado. Utilizei uma bacia de 48 centímetros de diâmetro como molde. Cortei esse círculo de isopor do mesmo diâmetro do fundo da bacia e 3 círculos menores para fazer então os pés do vaso. Forrei tudo com emborrachado EVA para que a massa de cimento não grude no isopor. Você também pode colocar pedaços de plástico para forrar aí então o isopor e evitar que o cimento grude no isopor. Ficou uma beiradinha aí que eu preenchi com areia molhada. Preparei uma massa de cimento e areia fina de 2 por 1. Uma medida de cimento para cada 2 medidas de areia fina. Esta massa para fazer os pés do vaso. Ficou uma massa meio mole, que facilitou então o preenchimento das cavidades que será os pés do vaso. Coloquei palitos de madeira para marcar o lugar onde farei os buraquinhos de drenagem, para não correr o risco de fazer os buracos no mesmo local onde estão os pés do vaso. Coloquei todas as tiras de revestimento cerâmico em volta, formando então a lateral do vaso. Eu poderia fazer este vaso todo com a massa de cimento e areia, mas ficaria um vaso muito pesado. Então coloquei essa massa de cimento e areia só na base. E então preparei a massa de cimento e isopor, com uma medida de cimento, uma medida de argamassa AC2 e 2 medidas de isopor triturado. Clique no cartão aí acima e veja como triturar isopor. Coloquei alguns pedaços de emborrachado EVA em volta para firmar então os revestimentos, pedaços de revestimento cerâmico e colocar a massa, para que essa massa não ultrapasse os buraquinhos aí do revestimento cerâmico. Então, com uma mão eu apoio e a outra eu vou colocando a massa de cimento e isopor. Coloquei a massa em toda volta, procurando manter a mesma espessura. Esta borda ficou com aproximadamente 3 centímetros de espessura. Retirei os pedaços de EVA, arrumei a borda superior
Com o pincel alisei, procurando já deixar um bom acabamento interno a este vaso. Retirei os palitos de madeira e fiz no mesmo lugar os buraquinhos de drenagem. Eu deixei este vaso 3 dias secando, mas no primeiro dia eu já coloquei toalhas molhadas para a cura do cimento. É importante que demore bastante a secar, que ele seque lentamente para a cura do cimento, assim ele fica mais resistente. E então retirei o molde. Passei uma faca para deixar bem lisinho, tirar todas as saliências ou pedacinhos de massa que ultrapassou a parte do revestimento de cerâmica. Preparei então uma massa de rejunte. Coloquei rejunte branco e algumas gotas de corante preto para atingir um tom acinzentado. Com o pincel, passei a massa, preenchendo todas as cavidades entre os pedaços de revestimento cerâmico. E com uma espátula que eu mesma fiz, com embalagem de amaciante, fui retirando o excesso da massa de rejunte. Fiz a metade e depois a outra metade, para que a massa não seque e fique mais complicado, mais difícil de retirar o excesso. Coloquei um pouquinho de água no restante da massa de rejunte que sobrou e passei no interior do vaso. Passei uma esponja para deixar bem limpinho, essa parte externa do vaso. Então assim tirei todo a massa de rejunte que ficou nessas cerâmicas. Com tinta látex, pintei o fundo do vaso e também o interior do vaso. Utilizei tinta látex branco com um pouquinho de corante preto. Porque eu queria esse acabamento todo em tom acinzentado. Para impermeabilizar este vaso, eu utilizei cera incolor, aquela cera que a gente passa no piso mesmo. Passei essa cera em todo o vaso, inclusive na parte que eu pintei. E aí está o vaso pronto. Amei o resultado. Ficou um vaso grande, porém ficou leve. Se você gostou, compartilhe este vídeo nas redes sociais,
e ajude a divulgar o trabalho e a fortalecer o canal. A felicidade está em coisas simples da vida, está em cada pedacinho de chão conquistado, em levantar a cada tropeço, amar as pessoas e não julgar pelo o que dizem, ou melhor, pelo que aparenta ser. Ser feliz é acreditar nos sonhos, crer que é possível, confiar e saber que um dia você será recompensado. Assista também meu último vídeo. Veja outros vídeos do canal e compartilhe este vídeo nas redes sociais. E muito obrigada por assistir até o final.